Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos de Salmo 1, diz o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Esse salmo ele contrasta um pouco, a respeito do futuro do ímpio e do futuro do justo, ou o futuro do justo e o futuro do pecador, né? Aquele que peca sem arrependimento, aquele que erra sabendo que está errado e continua, permanece no erro, né? Na primeira parte aqui do versículo 1 até o versículo 3, o salmista ele vai dizer, né, que o homem bom, o homem justo, ele não segue o caminho dos maus. Ele teme a lei do Senhor e nela medita noite e dia. Esses dias atrás eu fiz um vídeo falando da lei, que a lei não é um peso, a lei é um guia para quem ama a Deus. É um guia que nos levará até Deus. É o caminho, como eu posso dizer, mais curto. É o caminho estreito, mas é o mais curto. A lei é como se fosse um atalho, entre aspas, para Deus, certo? E é um caminho que nos leva a Deus não para sermos julgados com mão pesada, mas para sermos bem-aventurados, né? Como diz aqui, felizes são aqueles, né? Então, assim, essa primeira parte vai falar daquele que não se deixa levar pelo conselho dos maus, aquele que ouve outras pessoas que seguem o mesmo caminho, ouve pessoas que seguem a lei, que têm a lei como guia, né? Dos que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. São pessoas que convivem com pessoas que querem saber de Deus, que buscam a Deus, que querem estar nos caminhos do Senhor, né? E que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Tem muita gente fazendo brincadeira com Deus, tem muita gente zombando de Deus, tem muita gente zombando daquilo que é sagrado para nós. E a gente não deve se assentar com esses, porque daqui a pouco a gente vai se tornar como um deles. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. É o que eu falei, a lei não é um fardo, é um guia. Essas pessoas que praticam essas ações, né, que não seguem o conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber a Deus, dos que não zombam de Deus e que têm a lei como um guia, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo, ou seja, elas praticam tudo, fazem as coisas tudo certinho, no tempo certinho de Deus, né, que assim não dá errado, né? Tem pessoas que tentam avançar o tempo de Deus e aí dá errado. Chega lá na frente, você pode até fazer a coisa certa, mas no tempo errado vai dar fruto errado, o fruto vai ser amargo, não vai ser doce, não vai ser comestível, não vai ser um fruto agradável ao Senhor. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. É o que eu disse, se a gente faz a coisa certa no tempo certo, vai dar tudo certo, né? O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. É um final triste, é um final trágico, porque uma pessoa que não segue, né, a lei de Deus, né, que se mata, né, aos poucos, né, não crendo em Deus, zombando de Deus, né, que segue conselhos maus, que se junta,
com pessoas que zombam a Deus, o futuro dessas pessoas é ser como uma palha, que o vento leva para onde quiser. Porque vai começar a dar tudo tão errado que o psicológico vai começar a ser abalado, né? A ansiedade vai tomar conta, a depressão vai vir arregaçando e essa pessoa vai ser levada pelo vento. Essa pessoa vai ser levada por qualquer um que fala que tem algo bom, né? E a gente sabe, a Bíblia diz, né? Há caminhos que para o homem parece bom, mas são caminhos de morte. Esse é o caminho dos maus, né? Parece bom, né? Parece bacana, mas é um final de morte. E no último versículo, né? O Salmo vai nos dizer o que vai acontecer com os justos e com os maus, né? Aqui diz o seguinte: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, né? O nosso Senhor, ele dirige as nossas vidas e nos abençoa, né? Devido à nossa obediência. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. É o vento que leva, né? É o caminho que parece bom, mas no final é caminho de morte. Então, que a gente seja justo, né? Na presença dos homens e na presença de Deus, e que a gente saiba, né? Seguir o conselho dos bons e não dos maus, que a gente ande com pessoas, né? Que querem saber de Deus, que não zombam de Deus, com pessoas que têm prazer na lei, como um guia, né? Que tem prazer na lei e nela medita dia e noite. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Se inscreve aí no canal, curte, né, esse vídeo, compartilha com seus amigos, ativa o sininho e é nóis, tamo junto. Que Deus nos abençoe.